Atenção, concurseiros, vestibulandos, estudantes e todos que gostem de usar a língua portuguesa de maneira adequada. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver uma questão, não muito aprofundadamente, até para não ficarmos aqui muito no blá 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 da gramatiquice de que você não gosta. Nós vamos resolver uma questão que caiu na escola preparatória de cadetes do ar, já para ingresso em 2020. A pergunta é a seguinte, eles dão duas frases e perguntam se há equivalência entre as duas, se a segunda frase está adequada e se tem relação com a primeira. Então vamos observar. Na letra A, estou há 4 meses sem falar com ele. Poderíamos mudar a frase para tem 4 meses que estou sem falar com ele? Passou a ser muito comum esse equívoco aqui no nosso país, aqui no Brasil. O que ocorre é o seguinte, o verbo haver, sempre que indicar tempo decorrido, é um denominado verbo impessoal. É um verbo que não tem sujeito, por isso não tem com quem concordar. Portanto, ele tem de ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Estou há 4 meses. O verbo fazer também poderia ser utilizado nessa frase. E aí, se a EPICAR, escola é A, feminino, se a EPICAR perguntasse, faz 4 meses que estou sem falar com ele, estaria adequada a substituição, porque o verbo fazer também na indicação de tempo decorrido fica na terceira pessoa do singular. Porém, o verbo ter não deve ser utilizado no mesmo sentido do verbo haver na indicação de tempo decorrido. É equívoco. Mesmo que você não seja concurseiro, mesmo que você não seja vestibulando, não use no dia a dia, olha, tem uns 4 meses que eu não falo com ele, olha, tem uns dias já que eu tenho... Não use. O verbo ter só é igual ao verbo haver quando à frente surgir um particípio de verbo, ou seja, um verbo terminado em ado ou ido. Por exemplo, ele tinha estudado para o concurso, ele havia estudado para o concurso. Espero que você tenha visto o vídeo anterior, espero que você haja visto o vídeo anterior. Haja visto, o mesmo sentido de tenha visto. Portanto, letra A não é a resposta. Letra B. Permita-me um à parte. E aí, EPICAR perguntou se estaria certo fazer a troca para me permita um à parte. Muito bem, o que ocorre é o seguinte, os chamados pronomes oblíquos átonos, que são me, te, se, o, a, nos, vos, os, as, além de lhe e lhes, o, a, os, as, quando forem ligados a verbo. Comprei um carro, comprei o. Não é o artigo. O carro que eu comprei, esse o, evidentemente, não é o pronome oblíquo átono. O pronome, então, é aquele que se liga a um verbo. Ele me permitiu isso, eu te permito isso, eu o permito, eu a permito, ele nos permitiu e assim sucessivamente. Lhe e lhes usamos quando houver a preposição a. Eu obedeço aos regulamentos, eu obedeço lhes. Mas não é isso que eu quero falar agora, não é isso que eles cobraram. Eles cobraram o seguinte, observe. A primeira frase se inicia pelo verbo permitir e imediatamente à frente com o hífen, o pronome me. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes ligam-se a verbos, certo? Muito bem. Só que há uma regra que diz não se deve usar frase, não se deve usar período, não se deve usar oração, sendo iniciado ou iniciada por pronome oblíquo átono. Então, não está de acordo com a língua padrão usar me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes no início de frase. Não se esqueça, o a, os, as
Se estiverem acompanhando o substantivo, serão artigos e aí sim poderão iniciar uma frase. Então a letra B não está certa. Letra C. EPCAR, Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica para ingresso em 2020, disse: a gente não consegue usá-los. E perguntou se a mudança para a gente não os consegue usar está adequada. Sem pensar na forma popular a gente, porque se você for escrever uma redação, por exemplo, se você for escrever um texto oficial, por exemplo, você não deve usar a gente, deve usar nós. Sem se preocupar com isso, então, no uso popular da língua, a gente não consegue usá-los, eles mudaram para a gente não os consegue usar. Qual é a cobrança? Observe. Há o uso de dois verbos lado a lado, os mesmos dois verbos aqui lado a lado. Há o uso do pronome os, mudado para los, junto da locução verbal, o mesmo pronome aqui, só que agora sim a mudança para los. E há o uso do advérbio de negação não. Então, primeiramente, o que ocorre é o seguinte. Sempre que você puder usar quem, tururu, tururu, algo, por exemplo, o verbo usar. Quem usa, usa algo, indicando uma ação. Eu vou usar alguma coisa. Essa coisa pode ser substituída por o, a, os, as. Por exemplo, ninguém consegue usar esse aplicativo adequadamente. Quem usa, usa algo. Aplicativo, então, pode ser substituído por o. Ninguém consegue usar. Quando o, a, os, as vierem à frente de um verbo terminado em R, este R desaparece e o verbo se transforma, e o pronome se transforma em los. Então, a gente não consegue usá-los. Certíssimo. Lógico que está certo. Eles não falaram que havia erro? Eles perguntaram se a mudança consiste em erro. E aí a mudança foi para, em vez de colocar o pronome depois dos dois verbos, ele foi colocado antes. Então o que acontece é o seguinte, sempre que houver dois verbos lado a lado, que nós chamamos de locução verbal, você pode colocar o pronome oblíquo átono, meteceo, alienos, vos, os, as, lies, depois dos dois verbos. Geralmente o outro verbo, o último verbo vai ser terminado em R, usá-los. Se for terminado em NDO, usando-os. Ou você pode colocar antes dos dois verbos, principalmente se houver uma palavra atrativa, como ocorre com o não. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo para perto de si, portanto dizer a gente não consegue os usar, está tão adequado quanto a gente consegue usá-los. A resposta, então, para esse teste da EPCAR é a letra C. Letra D. Será necessária uma medida provisória? E aí eles perguntam se está certo substituir por será necessário uma medida provisória, não necessária, errei a palavra aqui. Será necessária uma medida provisória. Escrevi duas vezes a palavra necessário. Então o que ocorre é o seguinte, sempre que houver o verbo ser e à frente surgir um adjetivo, é necessário, é preciso, é bom, é ruim, é fácil, é difícil. Adjetivo é isso, adjetivo é aquilo que indica uma qualidade. Então, sempre que surgir o verbo ser, mais um adjetivo à frente que possa ser usado no masculino ou no feminino, será necessário ou será necessária. Você vai analisar qual é o sujeito. O sujeito é aquilo, é a resposta para a pergunta quem é que ou o que é que. Então veja, será necessário alguma coisa. Sujeito, o que é que será necessário? Uma medida provisória. Quando o sujeito aparecer modificado por um elemento determinante,
artigo a, artigo uma, numeral uma. O adjetivo tem de concordar. Medida é feminino singular, necessária feminino singular. Não pode substituir simplesmente por necessário, porque continua havendo o elemento determinante de medida aqui. Se apenas a palavra medida aparecesse, aí seria masculino. Quer ver? Eu tenho certeza de que você já ouviu isso em sala de aula. É proibido a entrada ou é proibida a entrada? Olha lá, apareceu o verbo ser, apareceu proibido, que é um adjetivo que qualifica, e aí você pergunta, o que é proibido? Resposta, a entrada. O sujeito aparece com o elemento determinante a, então o proibido fica no feminino singular, é proibida a entrada. Tire o a. Não há mais o determinante, o adjetivo fica no masculino singular. É proibido entrada. São proibidas as angústias nos concursos. As, elemento determinante, plural feminino, são proibidas, plural feminino. Ou é proibido angústias sem o elemento determinante, feminino, não pode usar o feminino, somente masculino singular. Então aqui será necessária, porque existe o elemento determinante, inadequado dizer será necessário uma medida provisória.